A população tem necessidade de bens e serviços que assegurem a sua subsistência e bem-estar. Para isso, dedica-se a atividades diferentes. Tendo como ponto de referência essas atividades, podemos classificar a população em ativa e não ativa. Assim, diz-se que fazem parte da população ativa todas as pessoas que exercem uma profissão, ainda que momentaneamente estejam desempregados. Por outro lado, diz-se que fazem parte da população não ativa todos os que não têm uma profissão remunerada, ou seja, os jovens estudantes, os idosos, os reformados, os que vivem dos rendimentos e as donas de casa. A população ativa dedica-se a diferentes profissões, que, tradicionalmente, se agrupam em três setores. O setor primário, que agrupa as atividades extrativas, como a agricultura, a pecuária, a pesca, a salicultura e a silvicultura. O setor secundário, que inclui as atividades transformadoras mecanizadas ou artesanais. O setor terciário, que abrange o comércio, os serviços de saúde, o ensino, os transportes, os bancos e seguros. Durante muitos séculos, a maioria dos portugueses dedicou-se a atividades do setor primário. Só a partir de meados do século XX, a situação se alterou, tendo-se registado, nas duas últimas décadas, um aumento de importância das atividades do setor secundário e terciário. De todas as atividades do setor primário, a agricultura é aquela que sofre mais variações ao longo do país. No norte litoral predominam as pequenas explorações agrícolas, onde se cultiva o milho, a batata, o vinho e as hortaliças. No sul, com solo pouco fértil e clima seco, predominam as grandes explorações agrícolas, onde se cultiva o trigo, a cevada e, mais recentemente, o girassol. Na paisagem predomina a casa agrícola, que é rodeada por centenas de hectares de terreno. No Algarve, predominam as pequenas e médias explorações marcadas por pomares, estufas de flores e produtos hortícolas e frutícolas. Na Madeira, as principais culturas são o trigo, a batata, a bananeira, a cana-do-açúcar e o vinho. Nos Açores, cultiva-se principalmente o milho, a batata, a beterraba e o ananás, que é produzido em estufas. No nosso país, utilizam-se ainda tanto as técnicas tradicionais como outras bem mais evoluídas, quer ao nível de processos de adubação e rega, quer ao nível de maquinaria. Da utilização sistemática destes novos processos depende em grande parte o futuro da nossa agricultura.
que hoje se debate com grandes dificuldades decorrentes da competição no grande mercado europeu. Muito ligada à agricultura, surge a pecuária. As espécies de gado distribuem-se pelo país de acordo com a natureza do clima e das pastagens. O gado bovino predomina no litoral norte, no sul, na Madeira e nos Açores. O gado ovino distribui-se pelo interior norte, centro e sul. O gado suíno cria-se ao longo de todo o país. Com a evolução das técnicas, é possível praticar a criação intensiva de gado, tornando-a menos dependente das condições naturais. Outra das atividades ligada à agricultura é a silvicultura ou exploração florestal. No continente, predominam as florestas de pinheiros, carvalhos, castanheiros e sobreiros. Nos Açores, predominam a faia, o loureiro e o cedro. Na Madeira, predominam a piteira, o loureiro e a urze. A expansão do eucalipto tem provocado grandes protestos pelos prejuízos que este causa na atividade agropecuária. Outro dos problemas que tem afetado a silvicultura é o dos fogos florestais que produzem devastações maciças. Torna-se por isso urgente desenvolver novas plantações ou repovoamentos e formas eficazes de as proteger. As condições geográficas favoráveis tornam Portugal num dos países da Europa com maior número de pescadores. Ao longo da costa, perto dos principais centros urbanos, situam-se os nossos portos, que recebem cerca de 300 mil toneladas de pescado por ano. É a pesca costeira que ocupa maior número de pescadores. Feita em traineiras, captura principalmente sardinha e carapau. A pesca longínqua é realizada em arrastões, barcos de grande tonelagem que permitem o armazenamento e conservação do peixe capturado em viagens de grandes distâncias. Nos últimos anos tem-se verificado um aumento progressivo das indústrias que se concentram sobretudo nos principais centros urbanos do litoral. No interior do país, na Madeira e nos Açores, continua a indústria a manter um fraco desenvolvimento. As indústrias dominantes são as dos têxteis, as metalomecânicas e as alimentares. Apesar do crescimento registado na última década, a indústria vive com alguns problemas devido, sobretudo, à concorrência de outros países e aos atrasos tecnológicos. A industrialização traz também problemas para a qualidade de vida das populações. A poluição industrial representa um dos maiores perigos para a população e para o meio ambiente. Daí, a necessidade de um maior investimento em tecnologias que reduzam os efeitos poluidores das indústrias, para além de uma maior sensibilização dos empresários para a preservação do meio ambiente.
É o setor terciário aquele que ocupa maior número de pessoas. Este setor tem conhecido particular desenvolvimento nos últimos anos, tendo-se assistido a um aumento do número de hospitais, centros de saúde e edifícios escolares. O comércio interno desenvolveu-se também, sobretudo devido à melhoria das vias de comunicação, tendo surgido nos centros urbanos os hipermercados e as lojas especializadas, em substituição do pequeno comércio que ainda se mantém nos meios rurais. Os bancos e seguros são outras das atividades não produtivas que se tornam essenciais pelo contributo que dão ao desenvolvimento das atividades produtivas. Todas as atividades que o homem pratica têm como objetivo melhorar as suas condições de vida e estão ligadas ao crescimento económico das várias regiões. Nas áreas menos desenvolvidas, a maioria da população ativa dedica-se às atividades do setor primário, enquanto que nas áreas mais desenvolvidas, a população é atraída para atividades do setor secundário e terciário.